Hoje a terceira mensagem do seminário O Perdão, uma escolha. Nós vamos ter uma mensagem hoje que vai falar sobre um personagem bíblico que é muito conhecido. Ele teve muitas experiências, né? Ele passou toda uma situação de perdão também. O nome dele é José. Então, a terceira mensagem, o título da mensagem é O Exemplo de José. O exemplo de José. Então, o objetivo desse seminário é que, através do Espírito Santo e da palavra de Deus, né, nós possamos ser trabalhados no nosso coração, né, para que a gente possa passar pelas tribulações e sempre ter uma revelação que Deus está conosco. Então, nós vamos fazer uma oração lá do livro de Gênesis, capítulo 49. Gênesis 49. Vamos fazer uma leitura a partir do 22 ao 26. Gênesis 49, do 22 ao 26. Amém? Então, está aqui na tela para nós poder também contemplar a palavra. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Amém, meus irmãos? 2 cânticos e depois começamos então a mensagem de hoje. Amém? O nome desse louvor é O Chamado. Uma coisa eu te peço, ó Deus, que perdoe os meus pecados e a cada provação que vier, seja forte por ti. Te peço teu auxílio, és minha fortaleza. Preciso de ti, sei que estás comigo. Pois a cada manhã se renova tuas misericórdias. Quero servir-te e ser fiel, sigo devedor de levar tua obra. Será minha alegria viver por fé, entregar minha vida para ti. O meu prêmio é lá do céu, ao ouvir o Senhor me chamando de filho, filho meu, servo fiel, entra no meu reino. Filho meu, servo fiel, entra no meu reino.
perdoe os meus pecados, que a cada provação que vier, eu seja forte por ti. Te peço teu auxílio, és minha fortaleza. Preciso de ti, sei que estás comigo. Pois a cada manhã se renova tuas misericórdias. Quero servir-te e ser fiel. Me sinto devedor de levar tua obra, será minha alegria, viver por fé, entregar minha vida para ti. O meu reino é lá no céu, ao ouvir o Senhor me chamando de filho. Filho meu, fiel, entra no meu reino. Filho meu, servo fiel, entra no meu reino. Entra no meu reino. Amém, irmãos? Então é isso que o Senhor espera de nós, é que a gente venha ser fiel para Ele falar essas palavras com a gente. Em nome de Jesus. Amém. O nome desse louvor chama-se Reavivamento. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus viu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele veio para guiar o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus viu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó
batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então, vamos começar, então, a nossa ministração de hoje. O exemplo de José é o nome dessa mensagem. E eu digo para vocês, aqui nós vamos hoje, então, contar aqui uma parte da história da família de Jacó. Amém? Jacó era um irmão escolhido do Senhor. A gente sabe que Deus trabalhou ele, né? Transformou ele em Israel. Tanto que aparece aqui Jacó é Israel. Mas ele tinha uma família que ele chegou a ter 12 filhos. Ele tinha uma grande família, né? E sente uma família tão grande assim, tinha também muitos conflitos, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer aqui, através da palavra de Deus, conhecer um pouco essa família, o conflito que houve entre eles, né? Porque os irmãos tinham o José, naquele momento ali era o mais novo, era o filho mais novo de Jacó, e era o preferido do pai, né? Então, a gente vai ver aqui, os outros irmãos, então, não gostavam dele, tinham muitos ciúmes dele, né? Amém? Mas, e agora eu digo para vocês, então, aqui está uma família, uma grande família, né? E onde ocorrem realmente os conflitos é na família, né? Entre as pessoas queridas. E a gente sabe que tudo isso aí tem a ver com a natureza caída, né? A natureza caída do homem é que permite, então, que tenha tantos conflitos, né? Mas a importância, então, dessa mensagem. Vamos olhar aqui, os irmãos, vamos olhar José, o filho preferido, né, de Jacó. Vamos ver Jacó e vamos ver o que a gente aprende aqui olhando para eles, né? Aqui vai aparecer as atitudes de cada um deles, né? A colheita. Amém. Deus, que nunca esteve longe do que estava acontecendo ali, como Deus também nunca está longe de tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Deus sempre está presente em tudo, embora às vezes a gente se sinta sozinho, né? Mas vamos começar então conhecendo essa história, que é a história de José, ou a história da família de Jacó, né? Vamos começar fazendo uma leitura aqui, no livro de Gênesis 37, vamos fazer uma leitura do versículo 2. Gênesis 37, 2. Então vamos ler aqui juntos, então. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Amém? Então, o que a gente vê nesse versículo aqui, né? E então, José era o filho mais novo, ele tinha 17 anos, né? 17 anos, então diz que ele apacentava os rebanhos junto com os irmãos. Aqui aparecem os filhos de Bila, né? De Zilpa, que eram chamadas concubinas, né? Então, José, ele tinha duas esposas, né? E as esposas, aliás, desculpa, troquei o nome. Jacó tinha duas esposas, era Lia e Raquel. E Raquel, eram duas esposas de Jacó. Mas ele tinha duas concubinas, e aí que aparecem os filhos da concubina, né? E então, Bila e Zilpa, né? Bila e Zilpa. Então, ele tinha dois filhos da Bila, dois filhos da Zilpa, e tinha seis da esposa, da primeira esposa dele, né? Que era a Lia. A Lia tinha seis filhos, então olha que família, né? Tinha quatro mães, né? Então os filhos, alguns eram irmãos total, outros é meio irmãos. Então vê que era uma família, né? De certa forma bastante complicada. E aqui mostra então que José, com 17 anos, apacentava o rebanho com os irmãos, mas diz aqui que ele acompanhava os filhos das concubinas, aqui no caso, né? E trazia as má notícia deles a seu pai. Quer dizer que José, então, ia até o pai e falava as coisas erradas que os irmãos dele faziam, né? Então, a gente vê que já tinha aqui o início de um conflito. Mas vamos ver agora o versículo
3. Versículo 3. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Então, o que que diz aqui? Então, diz então que Israel, que é o mesmo Jacó, né? Jacó ora é chamado de Israel, Jacó, mas é a mesma pessoa. Então, diz que ele amava mais a José que todos os outros filhos. Então, a gente vê o quê? Que Jacó tinha um problema, ele tinha preferência, né? E a gente sabe que nas famílias acontece isso também, do pai ter preferência por um filho, né? Ou por uma filha, o pai, ou a mãe também. Então, isso aí acontece muito também. E tinha esse problema, então, na família de Jacó, né? Ele amava mais a José, que era o filhinho mais novo. Na verdade, ele era filho também da esposa preferida, né? Da Raquel. Então, tinha tudo aquilo ali. E diz aqui, diz que ele era filho da sua velhice, quer dizer, ele nasceu depois que Jacó já tinha bastante idade. Então, diz que ele fez uma túnica talar de mangas compridas, né? Então, ele fez uma veste especial para o filho dele, né? Que era o José. Amém? Mas vamos ler o próximo versículo. O Gênesis 37, vamos ler agora o versículo 4. Aqui mostra os irmãos aqui, né? Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, né? Na hora que aconteceu aqui, né? Então, os irmãos viam que o pai amava mais José que todos os outros filhos. Então, o que aconteceu ali? Entrou uma rejeição ali, né? Aqueles filhos se sentiram rejeitados. A gente sabe que tudo isso aí é uma coisa espiritual, né? O espírito da rejeição, se aquilo continuar no coração de uma pessoa, aquele espírito ali vai começar a liberar ira, ódio sobre o motivo da rejeição. Eles olhavam e viam que o pai gostava mais de José, que tratava José melhor que eles, e se sentiam rejeitados pelo pai, né? E então, o que que aconteceu? Eles começaram a odiar José. Eles diziam, o problema nosso é José. Se não tivesse José, o pai não ia fazer isso com a gente, ele ia gostar da gente também. Mas como tem José, né, então vê como o diabo coloca enganos, né, no coração das pessoas. Então, eles já que deixa bem claro nesse versículo, eles tinham ódio, né, para José de tal forma que já não lhe podiam falar pacificamente. Quer dizer, a coisa já estava ficando difícil, né? Mas vamos ver aqui então agora. Mas Deus tinha um propósito aqui. Olha o que aconteceu aqui. Deus tinha um propósito com José, né? Na verdade, José, de todos os filhos, Deus tinha um plano, tinha um propósito especial para ele, né? Amém? E Deus revelou o propósito através de sonhos, né? Então, Deus também pode fazer isso com as pessoas. O José, então, tinha sonhos, e através do sonho, Deus falava com José e revelou que ele tinha um propósito para José. Vamos ver aqui, então, o Gênesis 37, do 5 ao 7, onde aparece o primeiro sonho que Deus revelou, então, para José. Vamos ver. Então, do 5 ao 7. Tendo José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha só. Pois lhe disse: rogo-vos ouvir este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui, então. Então, o que aconteceu? Né, já tinha um conflito ali, né? Tinha um conflito de José com os irmãos. Mas ainda por cima, Deus falou com ele através de um sonho e mostrou, né, que ele ia reinar sobre os outros irmãos, Deus ia levantar eles sobre os outros irmãos, né? Então, o que que a gente vê aí, né? Às vezes Deus fala com a gente com um sonho, mas a intenção de Deus é revelar para nós aquilo, né? Não é para nós revelar para os outros. O que que José fez? José revelou para os irmãos. Os irmãos, quando viram, né, que ali estava mostrando que José ia reinar sobre os outros, né? Sobre eles, no caso ali, eles ficaram ainda com mais ira, com mais ódio. Gênesis 37, do 9 ao 11, isso aí. Tive ainda outro sonho,
e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso diríamos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Então, os ciúmes e o ódio dos irmãos aumenta mais, cada vez mais, né? Só que era o que aconteceu? José e Jacó não percebiam quanto os irmãos estavam irados com ele. Vamos ver uma passagem aqui, Gênesis 37, do 12 ao 14, né? Vamos ler aqui, Gênesis 37, a partir do 12 ao 14, vamos ver. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. Então, o que aconteceu? Nota o que aconteceu. Então, o pai dele, o pai e o filho, José, não percebiam, né, o quanto a coisa estava difícil, o quanto tinha crescido, né, no coração daqueles irmãos ali, o ódio, a rejeição por José. Amém? E como eu disse, às vezes as pessoas não percebem, né? Satanás tinha plantado ali já um ódio, uma ira dos irmãos de José contra ele. Então, o que que ele fez? Ele disse: José, os teus irmãos estão lá, né, tal. Vai lá também ver como é que eles estão, traz notícia para mim, né? E olha o perigo que ele correu, né? Vê o que aconteceu aqui agora, então. Né? Vamos ver agora, vamos ver o versículo Gênesis 37, do 18 ao 22. José se encontrando com os irmãos. Vamos ver aqui. Gênesis 37, a partir do 18. O que aconteceu aqui? De longe ouviram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Epa, vamos parar um pouquinho, né? Ver como tinha, o inimigo, né, coloca o ódio no coração das pessoas. Então os irmãos viram de longe, ó, lá vem José, né? Tá sozinho, né? Agora vamos ter a nossa oportunidade de matar. Vamos terminar com o objeto, né, da rejeição, aquele que faz com que o pai não goste de nós. O diabo bota um monte de mentira, né, no coração das pessoas. Hein? Mas vamos ver então o versículo 19, né? E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diríamos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhes darão os sonhos. Né? Então, o que acontece? Eles queriam matar ele e jogar num poço. Né? Mas o que aconteceu? Aqui teve um irmão que intercedeu. Vamos ver no versículo 21. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, versículo 22, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Rubem, então, salvou José da morte. Mas o que aconteceu? Jogaram ele num poço, né? Então, José foi lançado num poço. Amém? Mas, então, ao invés de matar, foi lançado no poço. Mas, então, o que acontece aqui? Vamos ver na sequência agora, Gênesis 37, do 25 ao 27. Então, não mataram, mas aconteceu algo aqui. Vamos ver. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas. Vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos.
de prata aos ismaelitas e esses levaram José ao Egito. Então, pode fechar. Então, o que aconteceu aqui, né? Ele foi vendido para onde? Para o Egito. Então, notem uma coisa importante aqui, né, irmãos? Ó, eu disse para vocês que Deus estava no controle de tudo, né? O propósito de Deus era onde para José? Era do Egito. Para onde José estava sendo levado agora, né? Para o Egito. Né? Então, Deus permite, né? Deus dá o livre-arbítrio para os homens. A gente pode perguntar, mas por que que o José passou por tanta dificuldade? Deus permitiu tanta coisa assim? Foi jogado num poço, foi vendido como escravo, né? Deus permite, né? Que as coisas, Deus dá o livre-arbítrio para o homem, né? Então, Deus permite acontecer. Permite que o homem faça, né? Mas Deus está sempre no controle de tudo, né? Então, Deus tinha um propósito para José no Egito. Então, o que aconteceu? Apareceram os mercadores que iam para onde? Para o Egito, né? Embora Deus ah, dá o livre-arbítrio para o homem, ele não abre mão do plano dele, do propósito dele, né? Eles fizeram toda aquela barbaridade com o irmão dele ali, né? Mas Deus estava ali. Deus não permitiu que José morresse, né? A primeira ideia era matar José. Deus não permitiu, né? E Deus tinha um plano para ele no Egito. Então, o que aconteceu agora? José estava a caminho do plano de Deus. Amém? Pode parecer estranho, mas Deus estava cumprindo um plano, então, com José. José já estava indo para o lugar que Deus queria, indo para o Egito, né? Amém? Então, vamos ver agora o que aconteceu aqui. Então, os filhos venderam, então, José, né, como escravo, se livraram de José, né? Que dia diz, lá, levamos de José, agora sim, né, não tem mais José, o pai não tem mais como ficar dando atenção só para José, né? Agora o pai também vai dar atenção para nós, misericórdia, né, mas quantos enganos tem aqui, né? E então, eles disseram ao pai que José tinha morrido. Vamos ver Gênesis 37, 32. Vamos ver aqui essa passagem, Gênesis 37, 32. Vamos ver aqui, então. 37, 32 fala assim: enviaram a túnica, talar de mangas compridas, levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. 33, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem eu teria comido, certamente José foi despedaçado, né? 34, então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Então, o que a gente vê aqui, né? Jacó se entristeceu tremendamente, né? Amém? E aqui, a palavra fala assim que Jacó não foi mais o mesmo, né? A partir daquele dia que ele considerou que o filho dele estava morto, o filho mais querido dele, né? José tinha morrido. José nunca mais foi o mesmo, né? Então, as consequências do que aconteceu aqui, né? Vamos olhar para os filhos. Então, os filhos queriam, que na verdade eles queriam que o pai, né? A simpatia do pai, o carinho do pai. Eles viram que um pai triste, né? Um pai abatido, né? E o versículo seguinte fala ali também, né? Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou o seu pai. Pode fechar, né? Então, as consequências. Mesmo sem José, o pai não mudou, né? Pelo contrário, o pai mudou, foi o jeito dele ser, né? Aquele momento que ele perdeu o filho preferido dele, então, ele não foi mais o mesmo. O pai estava sempre triste. Então, ficou o quê para os irmãos dele? O peso na consciência, né? Eles eram os culpados pela tristeza do pai. Então, sempre que eles olhavam para o pai, viam o pai triste, abatido. O que acontecia? A consciência dizia assim: fomos nós que fomos culpados disso. Nós que deixamos nosso pai triste. Amém? Quer dizer que aquela atitude deles, tudo que a pessoa planta, vai colher, né? Eles pensavam em se livrar do irmão, para ter a atenção do pai, não. Isso não aconteceu. Sabe o que aconteceu também? Não é? Jacó, né, teve mais um filho. E foi um filho, então, da mãe de José. Nasceu Benjamim, né? Nasceu Benjamim,
filho da Raquel, que a Raquel era a esposa preferida de Jacó, né? Então nasceu, então além deles não ter a atenção do pai, né? Ainda nasceu outro filho chamado Benjamim, né? Então diz que o pai também se alegrava com esse filho, mas o pai não era mais o mesmo, né? Amém? Então a gente vê assim a colheita dos irmãos, né? Eles agiram loucamente, quase mataram o irmão dele, eles colheram aquilo que eles plantaram. Então a gente vê assim que, por isso que eu digo para vocês, Deus nunca está, né, distante daquilo que está acontecendo. Amém? Mas vamos ver agora, e José? O que aconteceu com José? Vamos ver aqui então, Gênesis 37, 36. O que houve com José? Né? Ó, Gênesis 37, 36. Entremente, os midianitas, aqueles mercadores, venderam José no Egito. A quem que venderam? A Potifar. Quem era Potifar? Oficial de Faraó, comandante da guarda, né? Então ele foi vendido para o oficial, né, de Faraó, chamado Potifar. Amém? Nota então que Deus está conduzindo a coisa, né? Ele foi então ser servo de Potifar. Potifar é o comandante da guarda, né, lá do Egito. Vamos ver aqui então. Vamos ver agora Gênesis 39, 39 agora do 2 ao 4. Vamos ver como é que aconteceu com José lá na casa de Potifar. Então, o Senhor era com José. Olha o que está escrito aqui. José tinha sido vendido, né, como escravo para o Egito, em casa de Potifar, mas olha o que aconteceu lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vamos ler o 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Amém? Então, o que a gente vê aqui? O Senhor era com José, né? Ele prosperou. E quando o senhor dele, no caso Potifar, viu que ele era uma pessoa que tudo que ele fazia prosperava, né? Que Deus era com José. Amém? Ele passou a ser o mordomo da casa de Potifar, né? Quer dizer, ele que administrava toda a casa de Potifar. Então a gente vê assim que Deus tinha esse propósito com José, né? A gente sabe que ele está indo para o Egito porque Deus tinha um propósito. Eu creio que os irmãos já viram essa passagem, né? Que vai ter uma grande crise mundial e José tinha um chamado de Deus, né? Ele seria aquele que seria levantado lá por Deus para ter misericórdia do mundo ali. Era um grande administrador. Aqui ele já estava administrando na casa de Potifar, né? E como Deus era com ele, então o que a gente vê aqui também, né? A gente pode passar tribulações, dificuldades, né? Mas se eu tiver na presença de Deus, se eu estiver buscando Deus, Deus é comigo, né? O Senhor era com José. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, né? Não era aqui o Salmo 23, se cumprindo ali. José foi para o vale da sombra da morte, mas o Senhor era com ele. Então, né? Deus abençoe ele. Amém? Mas, infelizmente, né? Não cessaram as tribulações, né? Não cessaram as tribulações na casa de José. Deu um problema com a esposa de Potifar, né? Deu um problema bem sério com a esposa. Aí a esposa começou a se engraçar com José, a mulher de Potifar, né? Para José, isso aí. Né? Mas José não ia trair né? A confiança do Senhor, e nem trair Deus também, né? Tu entende? Sempre o compromisso com a gente é com Deus, né? Então ele não traía, não ia trair lá o Potifar com a mulher dele, porque ele tinha um Deus, né? Ele tinha um temor e respeito a Deus, né? Mas a mulher começou a assediar José, assediar José. José não quis nada com ela, rejeitou. O que aconteceu? A mulher se vingou, né? Se vingou de José. Vamos ver aqui, então, Gênesis 39, do 21 ao 23. 39, do 21 ao 23. Então, o que fala aqui? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno,
Ele deu mercê perante o carcereiro. O que aconteceu? José foi preso, foi acusado de assédio, né, pela mulher de Potifar. Ela acusou aquilo que ela queria, que ele não aceitou, ela acusou ele, né? Ele me assediou, né, não me respeitou. Ele foi preso. José foi preso, né? Amém? Mas diz o quê? Que lá no cárcere o Senhor, porém, era com José. Amém? Deus era com José, José era inocente, né? E foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Vamos continuar lendo o 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Então José estava preso, né, numa cadeia, mas lá na cadeia Deus exaltou José. Amém? Então o que a gente vê aqui, né? Mas José sofreu muito, né? Deus sempre esteve com ele. Amém? Então eu digo assim, algo que nós também temos que discernir. Nós estamos sofrendo, Deus está contigo. Amém? Deus não abandona se eu estou numa posição correta perante Deus, né? Deus não me abandona. Deus está permitindo o sofrimento, mas Deus está contigo. Amém? E Ele vai te prosperar. O que é essa prosperança, né? Não quer dizer exatamente prosperidade financeira, mas o que? A nova vida vai crescer no teu coração, né? Que, na verdade, como Deus tinha um propósito com José, ele ia ser muito poderoso, Deus tinha que trabalhar o coração de José, né? Então, notem então que José foi vendido como escravo, né? Deus trabalhou na humildade, né? José tinha lá, era soberbo lá entre a família, né? Ele tinha ganhado a túnica do pai, ele tinha toda aquela coisa lá, né? Gostava de aparecer para os irmãos, Deus tinha mostrado que ele ia ser autoridade, tudo era verdade, tudo não era mentira, né? Realmente ia acontecer. Então Deus teve que trabalhar o coração de José, permitiu acontecer coisas pesadas com José, né? Mas Deus era com ele. Então eu digo para vocês que nós também podemos passar por dificuldades, né? Por vales, né? Mas Deus é conosco. Se eu estiver numa posição correta perante Deus, Deus vai estar no controle de todas as coisas, né? Amém? Que é a história de José, né? Vamos continuar aqui, né? Amém? Então, nós vimos aqui o que aconteceu. José estava preso, né? Então, aqui, ó, Gênesis 39, já vimos, eu acho que, né? Então, agora, o que aconteceu? Após 13 anos, José ficou preso 13 anos na prisão, meus. Olha aí, né? Não é pouca coisa. 13 anos na prisão, né? Mas o que aconteceu? Vamos botar aqui por ali agora, Gênesis 42, a partir do 6 ao 8. Peraí, estou pulando aqui. Vamos ver primeiro aqui. José é lançado do cárcere. Tá, não vou só narrar essa parte aqui para não ficar muito longo, né? Então não vamos ler agora, vamos só narrar. Então José foi preso no cárcere, né? Lá no cárcere ele era uma pessoa respeitada, ele era prestigiado, né? Amém? Ficou 13 anos preso. Mas o que aconteceu? Um belo dia o rei começou a ter um sonho e ninguém conseguia decifrar aquele sonho, né? E aí o que aconteceu, né? Um que já tinha estado preso, como José, falou que lá no cárcere tinha lá uma pessoa que sabia então interpretar sonhos, né? E o nome era José. Isso depois de 13 anos preso. Aí o faraó chamou José junto a ele, né? Para interpretar o sonho então dele, né? E o sonho era assim, tinha 13, o rei sonhava com 7 vacas gordas, né? E depois tinha 7 vacas magras que comiam as gordas. Então isso basicamente era o sonho. E ele pediu para José interpretar o sonho. Aí José disse então que os 7 anos de vacas gordas seria 7 anos de prosperidade. E as vacas magras seria anos de crise, que ia ter uma crise, uma seca muito forte. 7 anos de fome, né? No mundo todo. Então ele aconselhou ao rei, né, aconselhou ao rei que ele com os conselheiros, mas também que nomeasse uma pessoa, né,
para administrar toda aquela crise, uma pessoa com sabedoria, que soubesse aproveitar os 7 anos de vaca gorda, né, de prosperidade, para guardar mantimento e se prevenir para os 7 anos de vacas magras, né? E o que aconteceu? O rei, né, olhou para José e viu então que ali estava, né, a pessoa que ele estava. Vamos ler essa passagem aqui onde aparece o faraó nomeando então José. Gênesis 41, a partir do 33. Vamos ler essa passagem que eu acho importante a gente ler aqui, onde aparece a escolha de José. Aqui, então, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajude os limitadores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades. E o guarde. Assim, mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então o que aconteceu aqui? José foi, então, colocado como governador do Egito. Vamos ver agora o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém? Então, tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Amém? Fê-lo vestir roupas de linho fino e depois ao pescoço um colar de ouro. Então, o que quer dizer isso aí, irmão? Né? Aqui o propósito que Deus tinha, né, com José foi cumprido. José foi exaltado, né? Ele era governador do Egito. Abaixo dele somente, acima dele somente tinha o faraó, né? Amém? Então, quer dizer assim, se a pessoa realmente se humilha, né? Se a pessoa aceita as tribulações, as coisas que Deus proporciona, tem um momento que Deus vai exaltar aquela pessoa. Ou seja, e o plano que Deus tem com aquela pessoa vai ser cumprido, né? Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E José fazia parte dele, né? E então, lá estava José, ele que administrou, chegou ao período da seca, da fome, né? E José, então, administrava lá todas as coisas, né? Estava administrando ali tudo, né? E as pessoas, e o mundo todo vinha pessoas para comprar, então, no Egito, comprar mantimento ali, né? Porque a seca era muito grande. E se eles não fizessem isso, eles morreriam de fome. Mas o que aconteceu, então, irmãos, né? Nós chegamos, então, no quê? Um belo dia, os irmãos de José também tiveram que comprar mantimento. Jacó disse: meus filhos, vocês vão ter que ir lá também comprar mantimento, senão nós vamos morrer de fome. E aconteceu o reencontro de José com seus irmãos. Vamos ver essa passagem aqui, Gênesis 42, do 6 ao 8. 42, do 6 ao 8. Olha ali. Vamos ver, Gênesis 42. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Olha o que acontece aqui. Estava se cumprindo o sonho que José teve, né? Então, os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante José. Isso Deus tinha mostrado para ele, né? Mas vamos ver aqui o versículo 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. Lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Então, o que diz aqui? Que José reconheceu os irmãos. Ele disse: meu, aqui estão meus irmãos, aqui estão aqueles que me jogaram no poço, aqui estão aqueles que, né, que queriam me matar, aqui estão aqueles que me venderam como escravo, aqui estão aqueles que me separaram do meu pai, né? Quer dizer, provavelmente tudo aquilo ali veio na mente de José ali, né?
Mas os irmãos não reconheceram mais José. Tinha passado muitos anos, né? Tinha passado muitos anos. José aqui consta que ele já estava com 30 anos. Ele tinha 17, então 13 anos, né? Então o que aconteceu, né? Ele estava, então, frente a frente, né? José tinha autoridade. Se José quisesse pegar os irmãos deles, mandar prender, mandar torturar, ele tinha autoridade para fazer aquilo ali, né? Mas José não fez nada disso. Então, o que fala ali? José trata os irmãos com aspereza, né? Na verdade, ele tratou com aspereza e criou uma situação para provar o coração dos irmãos. José, então, não deu para ver assim que ele não tinha amargura daqueles irmãos, mas ele queria ver se aqueles irmãos que estavam na frente dele, que tinham feito todas aquelas coisas para ele, né, tinham mudado, né? E então, ele criou uma situação semelhante à que ele tinha passado, né? Que agora a situação do pai dele, eles foram, se vocês podem ler depois em casa para pegar os detalhes, né? Eu vou contar para não se alongar muito. Então, assim, ó, tinha nascido, então, mais um filho para Jacó, né? Benjamim. Tinha o filho mais novo, o pai ainda gostava daquele filho, assim como gostava de Jacó, ele gostava também de Benjamim, né? Amém? Então, né? José quis ver qual seria a atitude deles. Então, eles começaram a conversar, vocês podem ler em casa depois, e na conversa eles contaram, né, tudo sobre eles, que eles tinham um pai, que eles tinham também um irmão que tinha morrido, mas que tinha nascido mais um irmão. E José, ouvindo tudo aquilo ali, ele pensou assim: bah, agora eu quero ver se eles realmente mudaram ou não, né? Então ele criou uma situação para quê? Para que eles tivessem que trazer o irmão mais novo para eles, né? Na verdade, ele queria conhecer o irmão dele, né? Que era o irmão dele, de pai e mãe. Trazer o Benjamim para junto dele, né? Mas então, vamos ver aqui Gênesis 42, do 9 ao 12. Vamos ler aqui, então. Vamos ver aqui, só para testificar o que a gente estava falando. Então, 42, 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele lhes disse: Vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Né? Então, ele acusou eles de espiões. Vocês são espiões, vieram aqui no Egito só para ver os pontos fracos da terra. E começou a dizer: Não, não somos espiões, não. Eles se abriram totalmente, contaram quem era o pai deles, contaram toda a família dele, né? E José criou uma situação para conhecer o irmãozinho deles, né? Mais novo. Né? Então, ele criou uma situação semelhante ao que tivera acontecido com ele, né? E o que aconteceu? Eles trouxeram o irmão mais novo, né? Aí ele criou uma situação lá, tudo que diz que para eles ir embora, eles teriam que deixar aquele irmão mais novo com eles para ser servo dele, né? Então tem que a situação era a mesma. Então eles teriam que entregar Benjamim, o mais novo, para ele, né? Para José, eles não sabiam que era José, e eles poderiam ir embora. Né? Então José estava provando eles para ver se eles tinham mudado o coração ou não. Mas vamos ver o que aconteceu. Né? O irmão demonstra a José que o coração dele é outro, né? E se ofereceu a ficar no lugar do irmão. Vamos ver essa passagem, Gênesis 44, 33 e 34. 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá, né? Então, como Deus tinha tratado o coração dos irmãos e o coração de José, então nesse momento José viu, puxa, ele preferiu se colocar, deixa eu ficar, né? Deixa eu ficar aqui como teu servo, mas deixa que meu irmão vai. Eu vi que meu pai sofreu pela falta de José. Eu não posso, isso não pode acontecer de novo, né? Foi isso que ele pensou no coração dele, né? Então, nesse momento, o que aconteceu, né? Deus trabalhou o coração de José e dos irmãos. Houve uma restauração naquela família, né? Que Deus trabalhou, irmão de José, trabalhou José e Deus restaurou aquela família. Vamos ver aqui, então, onde aparece aqui. Então, Gênesis 45, do 4 ao 8, né? É José falando, então, a partir do 4, Gênesis 45, 4. Disse José a seus irmãos:
agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, ele se revelou, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Pensa bem a situação, né? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis. Muito importante que ele está falando aqui, ó. Contra vós mesmos, porque me haverdes pedido para aqui? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Então, José, nesse momento, tinha uma revelação de por que ele tinha passado por tudo aquilo, né? Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vamos ver os 6 aqui. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Então teria mais 5 anos para fechar os 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Né? Ele sabia que tudo que ele passou tinha Deus e tinha um propósito, e tinha um plano. Versículo 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Né? Então, ó, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Ele sabia que era Deus que tinha mandado para o Egito. Tudo que aconteceu, Deus permitiu, né? Mas por trás disso tinha a mão de Deus conduzindo tudo. Deus tinha um plano de me trazer para o Egito, né? Não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Então, o que que a gente vê, né? Nós vamos, até eu vou ler uma parte aqui que teve um comentário no livro que fala assim: José reconhece que Deus estava no controle de todas as coisas e ele perdoou os irmãos, né? Vocês podem ouvir depois que ele chorou, tem toda uma passagem muito bonita, né? E aqueles irmãos se reconciliaram. Ali estavam os 12 filhos de Jacó, né? Amém? José, os outros 10 mais velhos, o mais novinho, Benjamim, todos ali juntos. E ele entendendo que tudo que ele tinha passado, ele via Deus. Amém? Quer dizer, ele não lutava mais contra o sangue e a carne, né? É o que diz o Efésios 6, ele sabia que tinha Deus no controle de todas as coisas, né? Então José foi curado de toda dor emocional, porque entendeu que tudo que havia acontecido em sua vida, até mesmo os momentos mais tristes, estava sob o controle de Deus, sem que ele jamais estivesse sozinho. Amém? Então, na verdade, ele disse assim, ó, tudo que eu passei, eu sei que eu tinha que ter passado. Deus trabalhou meu coração, né? E Deus tinha um propósito de mim aqui. Então, no momento que a gente vê, enxerga essas coisas, né? Fica fácil perdoar, não fica, né? Tu vê Deus contigo, Deus nunca me abandonou, sempre esteve comigo, né? E então, através dessa história, né, que nós vimos hoje, né, deu 1 hora aqui já, a gente vê que no meio das tribulações, das dificuldades, a gente tem que ver assim que, por mais difícil que esteja o momento que tu está passando, procura ver Deus. Deus está presente ali, né? Porque às vezes a pessoa fica tão nervosa, tão apavorada, né, que não consegue enxergar Deus está aqui. Busca Deus, né? Eu creio que José suportou toda aquela situação. Ele teve 13 anos, né? Preso numa prisão. Por que ele suportou tudo aquilo ali, né? Que ele buscava Deus. E ele sabia que Deus estava com ele. Amém? Então, o grande segredo da gente suportar as tribulações é tu ter esta realidade. Deus está contigo. Tu não está sozinho. Amém? E Deus tem um propósito para cumprir na vida, né, de todos nós. Assim como Deus tinha um propósito com José. E Deus usou José, então, Deus levantou uma autoridade ali, né? A autoridade de Deus. José era uma autoridade de Deus. Ele ficou ali, uma autoridade de Deus, né? Governando, ele era o governador do Egito, sobre toda a terra. E através de José, ele exerceu misericórdia sobre todos os povos ali, né? Muitos iam morrer de fome, mas ele exerceu a misericórdia dele, através do instrumento dele, do vaso dele, que era José, né?
Mas para isso, para José ter aquela autoridade toda, ele teve que ser trabalhado, né? Ele teve que passar por todas aquelas tribulações, amém? Então tem coisa nas nossas vidas que nós temos que passar, para quê? Para Deus, né, forjar um caráter, né, que seja conforme Cristo. Amém? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje, o exemplo de José. E eu recomendo a vocês, né, que não tem como a gente ler tudo aqui, né? É uma passagem grande, lê a história, né? Em casa também, lê os detalhes da história aí. Eu já tive filmes também, né? Tudo, essa história é uma história muito bonita ali, né? É uma história familiar de muitos conflitos, mas que terminou com um final assim muito feliz. Amém, meus irmãos? Então, vou abrir agora para vocês. Quem quer compartilhar? Temos, vamos ver, nosso pessoal, quem quer compartilhar um pouco do que tu recebeu através dessa mensagem de hoje? Eu tenho alguma experiência tua também, né? Tem algum testemunho? Ou, de repente, a gente sempre está aberto até para pedir de oração aí, né? Amém? Então, a gente viu esse exemplo de tribulação, de alguém que passou por muitas tribulações aí, né? Mas ele perseverou até o fim, e no final ele foi tremendamente abençoado. Amém? A paz de todos. Amém, irmã Luzia. Pode ir, irmã Luzia, então. Essa passagem, né, muito linda de José, né? Eu, assim, irmãos, assim, eu fiquei logo com o último versículo, né, aí do 44, né, 45, versículo 8, que diz assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, né? Então, irmãos, assim, é lindo quando a gente reconhece que tudo, os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, né, todo o deserto que a gente está passando, tem um fim proveitoso, né? Para quê? Que Deus está o que nos modelando, né? Para quê? Para que nós venha reinar na glória com o Senhor. Então, sabe, é lindo a gente reconhecer, eu estou passando isso porque é permissão de Deus. Não é que Deus quer que o homem sofra, né? Mas até Jesus sofreu, por que nós não vamos sofrer? Por que nós não vamos pagar o preço? E assim a gente murmura, a gente reclama, mas o lindo dessa história é saber que Jesus, ele está ali no controle da nossa vida, né? Ali José, ele soube perdoar os irmãos, ele não teve mágoa, não teve raiva, né, ódio, amargura, não teve nada disso, né? Já se a gente tiver uma situação que não chega nem perto disso, né, a gente já cria raiva, a gente cria ódio, né? Eu tenho até um testemunho, né, para falar, minha irmã Sueli tá aí de prova, né, que eu até falei com ela, né? O mês passado, né, 2 irmãos meus mesmo me bloquearam no WhatsApp, me bloquearam em tudo. E ali, irmãos, eu não fiquei com raiva deles, né? Eu sei que eu não fui a vítima de forma nenhuma, né? Eu acho que eu fui a ofensora, como eles mesmos falaram. A gente tem essa mania de querer se sentir a vítima, mas nós nunca somos as vítimas, irmãos. Porque tudo o que tem acontecido na nossa vida é para acontecer algo melhor na nossa vida. Todo arranjo, toda luta, toda dificuldade que a gente está passando é para a gente crer mais, para a gente ter mais fé, para a gente confiar mais no Senhor. E outra, não guardar mágoa, nem ódio, nem nada, porque está escrito até lá em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as hostes espirituais da maldade. Né? E assim, os meus 2 irmãos, assim, que eu tinha aquele apoio maior aqui na Bahia, né, deles 2, né, que eu cresci junto com eles, né, eles me bloquearam assim do nada. Uma irmã me bloqueou, nem me falou motivo nem nada, o outro me bloqueou simplesmente porque eu pedi uma ajuda para minha própria mãe, que é a mãe dele também. E aí eles acabou me bloqueando. Irmãos, perante o Senhor Jesus, eu não soube o que era raiva naquele momento, de nenhum dos dois, nem ódio, nem raiva, nem, sabe, amargura nenhuma, até hoje. Né? Um deles voltou a falar comigo, mas sabe, não é a mesma coisa mais. Ele me trata muito diferente. Se ele pudesse, ele nem falava comigo. É a verdade. Ele fala comigo mesmo porque no caso, eu tô de Covid ainda, né? E amanhã minha mãe tem um exame. E aí, como eu não posso levar ela até o médico, ele falou comigo hoje, né? Para poder, como é que ia ser lá, como é que levava ela e tudo, né? E essa minha outra irmã me bloqueou em tudo e não quer nem saber. Eu não tenho que ter mágoa dela de forma nenhuma, né? Eu tenho que o quê? Orar,
né? E pedir a Deus que venha retirar a mágoa, que venha retirar aquele ressentimento, aquele ódio. Eu não sei o que eu fiz para ofender eles, né? Porque eu não sou, como eu disse, eu não sou a vítima de forma nenhuma. Mas a gente temos que fazer como José fez, perdoar, liberar perdão, né? Que até no momento eu me fiquei assim muito triste mesmo, muito triste mesmo, arrasada, mas não fiquei com ódio de maneira nenhuma. Fiquei muito abalada, meus irmãos. Mas ódio, amargura, nada disso ficou no meu coração. Na mesma da hora ali, eu estava chorando, entristecida e pedindo: Senhor, me perdoa, Senhor, libera o perdão para meus irmãos, Senhor, eles não me fizeram nada. Senhor, em nome de Jesus, arranca o ódio, a ira, o rancor, o ressentimento do coração deles. E é isso que Jesus quer, irmãos. Né? Como o seminário aí, né? Perdoar é uma escolha. Né? Então, eu decidi não guardar mágoa, eu decidi, por Cristo, a obedecer a palavra, e eu estou muito feliz com isso. Ainda continuo triste, realmente, porque nenhum dos dois ainda fala comigo, assim, direito. Um fala, mas é a mesma coisa que nada. E a outra nem se lembra que eu existo. Estou muito triste ainda, mas estou orando por eles. Então, irmãos, a melhor coisa que a gente faz na nossa vida é liberar o perdão. Não tem nada melhor do que isso. Eu passei 13 anos e 8 meses na mão do pai de meus filhos, sofrendo como um saco de pancada. Não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho ressentimento nenhum com ele. E Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Então, irmãos, assim, quando eu tinha muita raiva, tinha muita mágoa o pai de meus filhos, eu desejava a morte dele antes de conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo e tudo, mas depois que eu me batizei, que eu passei a conhecer a palavra de Jesus, eu liberei perdão. E sabe, irmãos, foi como se tivesse saído uma faca do meu coração que estava ali encravado. Eu senti uma paz tão grande quando realmente eu perdoei aquele homem. E continuo perdoando. Até hoje ele fala besteira e eu libero perdão. Por quê? Porque não são as pessoas ali, são o inimigo que está por trás delas. Então, vamos liberar perdão, meus amados irmãos. Vamos ver esse exemplo de José aí, né? Que se fosse outro, não perdoaria de forma nenhuma, né? Até acabaria crucificando os irmãos dele, né? Mas não fez isso. Então, eu agradeço aí pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos, é verdade, né? Que a irmã deu testemunho dela. Realmente, se a gente colocar tudo na mão do Senhor, é Ele que vai conduzir, né? Ele que conduz. Amém? Então, a importância da gente não querer fazer as coisas por nós, mas entregar para Deus. Deus vai honrar daí, né? Amém? Mas mais alguém quer compartilhar? Está aberto para vocês. Ainda temos mais uns minutos aqui. Queria que tem mais irmãos aqui, tem mais pessoas que têm condições de compartilhar, né? Eu sei que é o assunto sempre, falou em perdão, é uma coisa difícil, né? Mas Deus quer, às vezes, que a gente libere aquilo ali para edificar os outros, né? Com o nosso testemunho, também. Que realmente José cresceu muito. Mas quem... Bem, amém, irmão. Amém, é Manúbia. Esse assunto, né, sobre a vida de José, nos traz muitas lições de vida para nós. Porque assim como José foi tratado, né, por Deus, Deus tinha um propósito na vida dele de levar ele a ser o segundo homem maior lá no Egito. Eu creio que todo o sofrimento que cada um de nós temos passado, as tribulações que nós temos passado diariamente, com saúde, casamento, filho, tudo, Deus também tem um propósito maravilhoso também em nossas vidas, que é santificar o nosso coração e nos colocar no seu reino. E assim como Deus exaltou José, ele também vai nos exaltar. Então, José foi exaltado porque houve humildade no coração dele. E Deus tinha falado no meu coração que Deus, ele quer nos abençoar, mas o orgulho nos impede de ser abençoado. Né? E outro sentimento mais que é o nosso coração. Então, por isso que a gente passa por tanto sofrimento, tanta tribulação, é para justamente Deus eliminar com essa natureza caída que é em nós. Porque Deus quer nos governar, Ele quer se expressar nesse mundo através de nós. Você vê que lá no Egito, Deus se expressava através de José, e tudo que José colocava as mãos, Deus abençoava. José era um tipo de Cristo, uma pessoa humilde, ele realmente expressou o Cristo naquele lugar.
mas foi necessário Deus levar ele para o deserto para passar por todo aquele quebrantamento, para que Deus pudesse reinar na vida dele naquele lugar. Porque Deus queria ser glorificado através dele, foi o que aconteceu. E eu vejo assim que em nossas vidas está acontecendo a mesma coisa. Todo o sofrimento que a gente está passando, tribulação, tudo isso coopera para o nosso crescimento. Coopera para que a gente um dia venha também ser a expressão de Deus aqui na Terra. Que a gente venha ser a igreja gloriosa que o Senhor Jesus quer que a gente seja. E o Senhor tem pressa. Por isso que Ele está trazendo tanto quebrantamento para nós. Porque a gente ouviu muito a palavra do Senhor, mas a gente não colocou em prática e agora o Senhor aumentou as tribulações. E aí o que nós temos que fazer? Como José, temos que seguir o exemplo dele. A gente tem que ser humilde. Temos que parar de reclamar dos arranjos que Deus está trazendo, as tribulações, e aceitar em paz. E deixar Deus curar o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, é corrupto, assim o Senhor tem mostrado para mim que o meu é. E eu, graças a Deus, que eu estou reconhecendo que é. E nós temos que lutar contra esses inimigos da nossa alma, esses inimigos que estão no nosso coração, que está impedindo do Espírito Santo fluir através de nós, dentro dos nossos lares, em todo lugar que a gente chega. Então, o Senhor tem falado comigo, tem ministrado para mim sobre muitas coisas que há no meu coração, que eu tenho que me despojar do velho homem. Eu tenho que permitir que o Senhor venha destruir com ele. Porque quando o Senhor começa a trabalhar forte, a gente começa a reclamar, a murmurar, a gente rodamos nas provas. E eu tenho visto como Deus tem trabalhado forte e temos visto como Ele nos ama. E todo esse sofrimento que a gente está passando é porque Deus nos ama e Deus ele quer colocar a gente no seu reino agora, na próxima dispensação. Mas Ele não vai colocar de qualquer jeito. A gente precisa aceitar o que está acontecendo de ruim na nossa vida, porque tudo está gerando crescimento. E cada prova que a gente passa, que a gente é aprovado, isso gera crescimento em nós. Então, a gente tem que... A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar na tribulação. Ainda não vivemos essa realidade, mas eu creio que a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. É só a gente continuar perseverando na palavra, na mesa, se consagrando. Esses dias o Senhor estava falando comigo. Aí eu vi até o irmão Sérgio falando na rádio, não sei qual foi a rádio. Acho que à tarde, umas 4 horas da tarde. O irmão estava falando que a gente medita na palavra de Deus de manhã, aí a gente só se consagra de manhã. Mas quando chega à tarde, a gente não pratica nada daquilo que a gente se alimentou de manhã. Então, a consagração, ela tem que ser completa, não é só... Porque Cristo, ele se alimentava da palavra de manhã, que ele era a própria palavra, de tarde ele colocava em prática, e de noite ele ia para o monte orar. Ele ia buscar mais o Senhor para no outro dia ele começar tudo de novo. E Deus estava falando no meu coração que muitas vezes eu medito de manhã, mas de tarde eu não coloco em prática. No meu dia a dia eu não coloco em prática. Então eu não estou me consagrando, eu estou simplesmente só perdendo o meu tempo. Não assim com a palavra de Deus, que a gente não perde tempo com a palavra de Deus, não. Eu perco o meu tempo porque eu não estou me consagrando, não estou praticando. Porque a prática vem quando a gente começa a consagração que diga, ela vem quando a gente pratica. Então, a gente não se consagra só apenas lendo a Bíblia, é praticando a Bíblia que a gente se consagra. E era o que acontecia com Jesus, era o que aconteceu com José. E por isso que Deus, esse homem José, que a Bíblia fala, já está realmente aprovado pelo Senhor para reinar com Cristo agora na próxima dispensação. Então, o que vai acontecer conosco é isso aí. Se a gente fizer a mesma coisa que eles. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Estamos finalizando. Só o cálculo que nós estávamos fazendo aqui, no intervalo aqui. Ó. Então, José sonhou, ele teve um sonho quando estava com 17 anos, 17 anos. Tá? Ele ficou 13 anos, quer dizer, ele foi para o Egito e logo foi preso. Então, 13 anos de cadeia. Então, quando ele chegou junto ao faraó,
ele tinha 30 anos, 17 mais 13, né? Só que aconteceu, passou mais 7 anos das vacas gordas, né, de prosperidade, ele já estava lá como governador, 37, né? Aí quando começou as vacas magras, diz que já tinha passado 2 anos. Então os irmãos só chegaram até ele, né, e ficaram aos pés dele, quando ele tinha 39 anos. Ou seja, Deus deu um sonho para ele, né, quando ele tinha 17 anos. Quando é que o sonho dele aconteceu? Quando ele tinha 39 anos. Amém? Então se passaram 22 anos, né? Amém? Então a gente vê que Deus tem o tempo dele para todas as coisas, né? Uma coisa que ele sonhou com 17 aconteceu quando ele tinha 39, 22 anos depois. Mas aconteceu. Amém? Amém? Então eu vou pedir para a irmã Luzia, está fazendo a oração final, agradecendo ao Senhor, finalizando então a ministração de hoje. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus querido e amado e Pai, Senhor, neste momento, Pai, em primeiro lugar, Senhor Jesus, em primeiro lugar, queremos, ó Pai, te pedir perdão, Senhor Jesus, porque nós ainda não temos sido, Senhor, aquela auxiliadora, Pai, que o Senhor necessita, Pai. Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a te obedecer, Senhor Jesus. Pai, que esses sonhos de José, Pai querido e amado, venham ser concretizados, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Porque, Pai, como José, Pai, ele pagou o preço, Pai. Estamos também pagando um preço, Pai. Mas esse preço, Pai, é bom e agradável a Ti, Pai, para nos levar para a glorificação, Senhor. Nos ensina, Senhor, a perdoar, nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a orar, Senhor, pelos que nos magoam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos desejam a nossa própria morte. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Pai. Aquele, Pai, nosso inimigo, Pai querido e amado, carnal, Senhor, não o espiritual, mas o carnal. E sim o espiritual também, Pai, que o Senhor está rebatendo esse inimigo das nossas almas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, está nos constrangendo, Pai, a perdoar, Senhor Jesus. Porque através do perdão, Senhor, o Senhor venha estar, Pai, nos curando, Senhor, nos libertando, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada uma dessas famílias representada aqui neste culto, Pai, nesse seminário, Pai, abençoado, Pai querido e amado. Abençoa aqueles também que não entraram, que não participaram. Deus, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos todos que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus querido e amado, tanta doença, Pai, enfermidade natural como a espiritual. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar removendo, Senhor, toda a enfermidade, Pai querido e amado, em nome de Jesus, conforme a Tua vontade, Pai querido e amado. E que nós viemos, Pai, estar, Senhor Jesus, nos consagrando, Pai. Porque no momento em que nós te colocamos, Pai, como está escrito lá em Mateus 6,33, quando nós estiver colocando o Teu reino, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor vai nos abençoar, Pai, com bênçãos tanto naturais como espirituais, ó Pai. E eu te glorifico, Pai, pelas bênçãos espirituais, Pai, porque eu quero ir para as bodas, ó Pai, eu quero ter, Pai querido e amado, o meu lugar lá na glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs nesta noite, toda a vida do irmão Vilney, toda a tua parentela, toda a tua família, a tua casa, tua família, Pai, e todos em Natal, em Santa Catarina, aqui na Bahia, onde estiver uma pessoa orando, Pai, que o Senhor venha estar levantando ela, Pai, em espírito e em vida, Pai, para clamar, Senhor, por todos os teus propósitos, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Fica conosco hoje e sempre, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos prepara para as bodas. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.